Fala galera, estamos em mais um programa do Watford Brasil. E já que estamos em época de eleição, vote 32, porque se o Watford está em campo, 3-2 é o placar que você vai ver. E para nós, o placar foi positivo novamente. Então estamos aqui com o Guilherme, com o Vitor, para mais esse programa. E feliz, né? Enfim, aliviados novamente do Watford. E antes da gente começar a discutir, destrinchar esse jogo contra o Coventry City, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho. Para você que comente, faça uma avaliação, um feedback do nosso trabalho aqui, porque é muito importante para nós. Se você não nos segue nas redes sociais, @WatfordFCBra lá no Instagram ou @WatfordBrasil no Twitter. E já dando as boas-vindas aqui aos nossos companheiros aqui, o Guilherme, o Vitor, vamos falar do jogo passado. No Vicarage Road, Watford 3-2 Coventry City. Vamos trazer já alguns dados dessa partida para que a gente comece a destrinchar essas análises. Então foi um jogo sofrido, lá contra um time lá de baixo. A gente estava com trauma do Icambi, com trauma do Bursley. Então, a gente teve um jogo muito difícil, novamente com viradas, com acertos e erros da nossa equipe, né? Então, Watford e Coventry City. O Watford teve 52,5% de posse de bola. Normalmente, nesses jogos, o Watford mostrou mesmo ser uma equipe com mais posse de bola do que seus adversários, que tecnicamente são inferiores. Chutes no gol, isso eu acho que é positivo, tendo em vista alguns jogos que a gente enfrentou. O Watford deu 12 chutes, sendo que 5 deles foram no alvo, foram no gol, e o Coventry City deu 13 chutes, com 3 indo no alvo. Foram 7 escanteios para o Watford e 1 para o nosso adversário, e o Watford tocou 510 passes contra 470 da equipe adversária. Os gols dos Hornets foram marcados pelo Gray, ali meio que sem querer, numa bola boa jogada do Sema novamente, né? Ele virou, a bola bateu no zagueiro, ele deu um coice na bola, ela acabou entrando. O Trush Ekong fez o segundo gol, que empatou o jogo do Watford, que ele abriu o placar, tomou a virada e ele empatou num cruzamento do Garner. A gente comentava em off antes, né? Enfim, mais um gol de cabeça, porque a gente teve o primeiro gol do campeonato. E agora, e no finalzinho, o Sarr fez o gol da vitória dos 3 pontos, que coloca o Watford na segunda colocação da Championship. E, como a gente também já comentou, o Reading perde força e o Watford encosta ali para brigar pela liderança nas próximas rodadas. Então já vamos aí falar com o Guilherme. Guilherme, o que você achou desse confronto entre o Watford e Coventry City, 3-2, mais um jogo sofrido? E como eu falei no começo, época de eleição, vote 32, porque é o Watford na cabeça. Bem-vindo, Guilherme. Salve, Jefferson. Salve, Vitor. E aí, galera? Então, o jogo foi para morrer do coração mesmo. Quando a gente abre o placar, toma a virada muito rápido até, que toma o gol de empate e em seguida já toma a virada. Daí o Watford teve a superação, acho que conseguiu, de fato, foi o que a gente falou até nos programas passados, que o Watford precisa se impor contra adversários inferiores. E isso aconteceu nessa partida, onde o Watford finalizou mais no gol, que também pedia muito. Acho que o time está tendo uma melhora, de fato, parte ofensiva, e conseguimos mais uma vitória de muita importância para esse campeonato que é muito longo e muito duro. Agora o Vitor, o que você pode falar, Vitor, desse jogo entre Watford e Coventry, que a gente até destacava no começo da competição a força defensiva do Watford, né? O Watford tomou poucos gols, porém de umas rodadas para cá o Watford tem tomado uma quantidade de gols maior, só que o ataque, que era um ataque que fazia poucos gols, começou a desenvolver mais e fazer mais gols. O que você acha disso, né, dessa questão? E algumas trocas, né? A gente vê o Gray atuando e fazendo gol, o Perica, a oportunidade que teve do jogo, ele foi e fez o gol, o João Pedro tá jogando, tá fazendo gol, o Sarr tá jogando, tá fazendo gol. O que você pode falar disso, Vitor? Fala Jefferson, fala Guilherme. Pois é, mais uma vitória com cara de Watford. A gente que sempre elogiou o sistema defensivo, né, nesse comecinho de competição, agora inverteu, né? A gente que criticou o sistema de ataque e agora inverte, o sistema de ataque está muito bem,
foram 6 gols em 2 jogos, e o sistema defensivo com algumas falhas. Por exemplo, essa do Foster no primeiro gol, que ele podia facilmente ter evitado. Eu até brinco, a gente comentou no grupo, né? O Foster é um baita de um goleiro. Eu acho que se o Watford não tivesse com o Foster temporada passada, tinha caído na 30ª rodada. Por tudo que ele é. E ele salvou a gente também nessa temporada já. Só que ele toma uns gols de vez em quando, assim, vale destacar aqui. Para você que é torcedor do Watford e não conhece, ele tomou um gol na Premier League 2006-2007. O goleiro do Tottenham bateu um impedimento, uma falta do campo defensivo, ele tomou o gol. Vale lembrar aquele gol que ele tomou contra o Arsenal, que ele foi quebrar a bola para frente, chutou em cima acho que do Aubameyang, a bola entrou. A temporada passada ele saiu jogando errado contra o Southampton, tomou um gol do Long. Então, assim, ele tem algumas questões assim, é um baita de um goleiro, sensacional, só que ele tem de vez em quando uns apagão e toma uns gols besta. Mas, falando um pouquinho até Ele faz o mais difícil. Aquela. Eu quando jogava bola, era pequeno, queria jogar no gol, o professor falava assim: não queira inventar e ser de goleiro baiano e defender com o pé, vai com a mão. Então, assim, não adianta querer inventar, daí você faz a defesa mais difícil e toma um gol fácil. Mas, assim, até para a gente discutir um pouquinho o sistema defensivo do Watford, né? Ao longo da data FIFA passada até agora, onde está tendo uma nova data FIFA, né, que teve muitos jogos em pouco tempo, o Watford trocou muito o sistema defensivo, né? Mas com 4 jogadores apenas, né? Então, vale lembrar que é o Wilmot, a Basile, Cathcart e o Ekong. E eles foram se revezando, trocando. Então, teve jogo que a defesa foi muito bem, teve jogo que a defesa errou muito. O que vocês acham que mudou, virou essa chavinha da defesa do Watford de tão bem, uma equipe que sofreu poucos gols, para uma equipe que está sofrendo um pouco mais, e depois a gente comenta o ataque também teve essa virada de chavinha, primeiro com o Vitor. Para ser sincero, não tenho muita certeza do que pode ser esse motivo. A gente vê essas mudanças, por exemplo, o Ngaki, que estava jogando muito bem na defesa, ele saiu. O Ekong entrou muito bem, mas eu não sei um motivo certeiro assim, por essa, de repente, o Watford tomar tanto gol e no começo da competição estava muito bem. Ô Guilherme, você acha que pode ter alguma interferência das entradas do Capou e do Femenia nisso? Porque, assim, pode ter deixado o time talvez mais ofensivo, mas também demonstrado alguns erros no setor defensivo. Você acredita que essas entradas podem ter alguma coisa a ver? Uma mudança de posicionamento, né? De Capou com Chalobah, de Ngakia com Femenia? Também a questão, concordo com o que você disse, a mudança de jogadores também pode influenciar nisso, por ter o Femenia que tem um poder ofensivo. O Capô, a gente sabe que ele tem a característica assim, defensiva, mas ele sobe muito ao ataque. Mas também a outra coisa é a forma que o time está marcando hoje. Antes, quando começou a temporada, era um time que marcava muito atrás da bola. Atrás da linha do meio campo, acho que apenas 1 ou 2 jogadores do ataque que não voltavam tanto para marcar. Ou seja, a dupla de ataque, por exemplo, o Sarr e o João Pedro, por exemplo, eles não voltavam tanto. E hoje já é um time que marca mais no campo adversário. Em algumas situações de jogo, a marcação sobe e muitas vezes quando o adversário lança a bola, ele sempre vai estar em um combate com os zagueiros do Watford, por exemplo. Ele sempre vai receber a bola, muitas vezes, já em cima do zagueiro. Então, tem toda essa fragilidade, né? Da forma, se eu marco atrás do meio campo, o adversário vai ter uma dificuldade muito grande de passar por todos os jogadores. Vai ter que vir uma jogada individual. É muito difícil quebrar uma linha de marcação com um passe, quando tem jogadores bem alinhados, aquela marcação por zona, né? Então, quando o Watford começa a marcar no campo adversário, ele abre mais espaço. Então, o adversário vai simplesmente se aproveitar de tudo isso. E, né, falando dessa virada de chavinha, a gente tem que falar do ataque, né? A gente comentava até num dos nossos primeiros programas, o Watford fez 4 gols e levou só 1. Né? Hoje o Watford tem uma quantidade muito maior de gols feitos e gols sofridos. E o ataque passou por isso também, né? Então a gente tem pelo segundo jogo seguido a equipe marcando 3 gols e com algumas mudanças de peças, né? Então a gente teve João Pedro, teve Sarr, teve Gray, teve Perica,
né? Infelizmente o Murray já entrou no jogo também, né? A gente fala isso porque era melhor não ter colocado, mas mudou e a gente ganhou algumas peças. Então você vê o Cleverley fazendo gol. Eu lembro que quando ele fez um gol alguns jogos atrás, ele não fazia gol há 2 anos. Então um jogador que fez dois gols recentemente, tem o Ekong numa bola parada fazendo gol. Então vocês acham que isso também ajudou, vamos supor, no sistema defensivo talvez se expor um pouco mais, o time marca mais à frente, pode ter a possibilidade de ganhar a bola mais à frente, mas também deixa mais vulnerável o sistema defensivo? Primeiro com você, Guilherme, se é mais ou menos essa linha que você está vendo da equipe do Ivic. É praticamente isso. Acho que quando começa a marcar de uma forma mais alta, o time consegue tomar a bola no setor ofensivo, fica mais fácil de marcar o gol, porque é praticamente do erro do adversário. Então, tem essa facilidade. E, como você falou, também tem o problema da parte defensiva, que a gente já comentou anteriormente. Mas é praticamente isso. O time está conseguindo ter mais opções de jogo na parte ofensiva. A gente consegue ver um time com mais repertório. É um time que consegue virar o jogo. A jogada do jogo passado mesmo, o Capu vira a bola para o Semi, ele faz a jogada individual e consegue fazer o gol. Teve também o jogo que o Sema também fez mais uma jogada, que foi o gol do Sarr no último jogo contra o Stoke. Se não me engano. Isso. Mais uma jogada onde o time está conseguindo ter assim, um repertório, consegue atacar pelo lado direito com o Sarr, que ele se desloca muito, pelo lado esquerdo com o Sema. Então a gente está tendo um leque de opções. A jogada pelo meio já está assim, tá surgindo um pouco mais de defeito. O Cleveland está participando bem do jogo. O Capu aos poucos está voltando à boa forma, está conseguindo virar o jogo, conseguir mais uma jogada por dentro, pela jogada com o centroavante também para fazer um pivô. Então, a gente está percebendo que o time está melhorando. Agora, tem essa questão, está marcando muitos gols, tomando muitos também. Uma hora vai ter que surgir um fator a mais para estancar essa quantidade de gols tomados. Ô Vitor, você vê dessa mesma forma da análise, tanto minha do Guilherme, dessas situações do sistema tanto defensivo como ofensivo? Eu concordo com tudo isso que o Guilherme falou, e é aquela história que é o problema que todo técnico quer ter, né? Porque se o Ivic entra com 2 atacantes, vamos dizer que o Sarr é fixo, ele já viu que Sarr e JP funciona, Sarr e Gray funciona, talvez o Dini ali também funcione como centroavantão, o Murray a gente já viu, já é melhor nem no banco ficar. Mas esse não funciona nem no banco. Nem no banco funciona. Mas até o Perica ali, talvez, junto com o Sarr, faça uma dupla boa. Então, realmente, o sistema ofensivo está muito bem servido. E essa relação entre sistema defensivo e ofensivo, como o Guilherme falou, tem que ter um fator a mais para marcar os gols, mas também não levar esse número alto que o Watford está levando. O Guilherme comentou do Capoue, tá voltando à forma dele. Os 2 últimos jogos, ele correu 11,4 contra o Stoke e 11 quilômetros contra a equipe do Coventry. Então ele tá voltando aquele Capoue que é a correria, né? Aquela coisa, até o clube mesmo recentemente colocou um vídeo na sua página do YouTube, onde eles mostram 2 vídeos do Capoue no TikTok. E um deles é aquele que ele sai correndo atrás dos marcadores, assim, final de jogo contra o Liverpool, e os caras tocando defesa, ele dá aquele pique lá, então, aí colocaram o som do run, então é uma coisa, tipo assim, ele tá voltando ao jeito dele, né, aquilo que a gente está acostumado. E partindo agora para a peça-chave que a gente vai comentar hoje, vamos falar do sueco Ken Sema. O cara que, na minha opinião, até agora é o cara que mais surpreendeu na equipe no campeonato, né, dos jogadores que estão. No princípio era o Ngakia, só que acabou com o Femenia voltando à titularidade, o Sema está tendo esse destaque. E então a gente vai comentar, o Guilherme vai trazer alguns números do Sema para a gente debater. E o que vale lembrar, o Sema está atuando de ala, nesse esquema do Ivic de um 3-5-2, que não é a posição original dele. A posição original dele é no meio de campo, aberto pela esquerda. Só que ele está rendendo ali, né? Até pelas circunstâncias do Mazina ainda está machucado e não tem um outro atleta, ele está rendendo. Até o Guilherme acho que comentou uma vez que ele fez essa função na Udinese na temporada passada. Então, é um jogador que tem me surpreendido muito. E eu vou falar aqui o que eu falei no grupo. Se o Sema tivesse na temporada passada, talvez a gente não teria caído.
porque quando a gente perdeu o Deulofeu machucado, a gente não tinha ninguém para colocar nessa função. O Pereira estava com aquele corpo mole dele, e o Pearson utilizou contra o Chelsea o Hughes aberto. Então, talvez se ele tivesse atuando por ali, a gente teria talvez ganhado um jogo, empatado um jogo que a gente perdeu, alguma coisa assim, porque é um jogador que ajuda muito o time. Então, Guilherme, traga os números do Sema nessa temporada, que são bons números, e é muito bacana ver a evolução de um jogador que, teoricamente, ninguém lembrava e voltou para a equipe de empréstimo nessa temporada. Então, começando que ele tem, são 12 jogos, no geral, né, contando a Championship e o jogo da Carabao Cup, que ele jogou 45 minutos. Então, ele tem um gol na Carabao Cup, aí agora falando de Championship, ele tem 3 assistências, e vale destacar que são 1.3 dribles certos por jogo. Muitas jogadas a gente viu que foram individuais dele, que saíram gols do Watford, que valeram muito. Seja o primeiro gol do Gray no último jogo, e contra o Stoke também o gol que deu a vitória ao Watford, que foi o gol do Sarr. Na disputa de bolas, ele tem essa questão física dele, ele parece ser forte, ele consegue ir bem nessas jogadas. Então, ele vence cerca de 5.1, na disputa de bola ele vence 5.1 por partida. Então, é um número que a gente pode destacar, porque na parte defensiva ele consegue se destacar bem, e na parte ofensiva, principalmente essa que está sendo o maior destaque, ele está conseguindo sobressair pelos demais, né? Que antes era o Femenia, que vinha jogando ali, o Ngaki na direita, acabou invertendo o Femenia jogando na direita, que é o melhor lugar para ele, e o Sema vem se destacando muito e muito na ala esquerda. E, como você falou, ele jogou assim na Udinese. Eu acho que isso também favorece muito na transição ofensiva do Watford, quando ele faz a saída. Muitas vezes o Sema, ele já recebe, como ele é ala, ele já recebe a bola muito avançado. Então, é praticamente ele jogando na meia esquerda no momento ofensivo do Watford. Ele pisa muito assim, é o ala que pisa muito na lateral. Ele está sempre ali dando opção de amplitude, sempre abrindo o campo, dando opção, a gente sempre vê o Sema naquele lado esquerdo. Raramente ele faz uma jogada mais por dentro, né? Se relacionando mais com o meio campo. Ele sempre recebe a bola aí naquela lateral, e quando vai chegando na linha de fundo, que ele vai afunilando, né? Vai puxando a bola mais para o meio para sair uma jogada. Então, acho que casou bem a ideia do Ivic de usar 3 zagueiros e os 2 alas, pela questão também do Sema, dele se destacar muito nessa parte ofensiva, onde ele já recebe a bola perto do terço final do campo, praticamente. Ele recebe a bola do meio campo, já vai a parte do ataque. A gente não vê ele recebendo a bola lá na defesa, como no caso a saída de jogo é com os 3 zagueiros, e o Wilmot, que sobe mais, né, fazendo assim de um lateral esquerdo, e ele recebe a bola mais ofensiva. Então, acho que tem tudo a favorecer. O sistema de jogo está favorecendo o Sema hoje. E isso está fazendo ele desempenhar um futebol muito bom. E vale lembrar que o Sema, você comentou, ele é muito forte fisicamente, ele aparenta mesmo ser, e nas divididas, nas brigas ali, ele leva muita vantagem pelo corpo, né? O gol contra o Stoke mesmo, ele tá de costa pro marcador, o cara dá um bote errado, ele gira em cima do cara e dá assistência pro Sarr. Ô Vitor, que avaliação você pode fazer desse começo de temporada do Sema? Porque ele atuou na temporada 2018-2019, né? Foi um jogador que não teve talvez tantas chances ali, fez, acho que se não me engano, um gol naquela temporada, participou, era um jogador de elenco, né? Jogou a FA Cup, participou de algumas partidas, e você vê um amadurecimento, um crescimento dele, até porque ele está sendo sempre convocado para a seleção da Suécia, né? É um jogador que desde que voltou ele está sendo um nome lembrado. Com toda certeza. Eu concordo parcialmente com você. Eu não sei se ele evitaria o rebaixamento no passado, mas que ele fez falta no elenco, ele fez. E realmente é um ótimo começo de Championship dele. Esse no último jogo agora contra o Coventry, pelo menos 2 gols do Watford tiveram participação dele. Então, realmente, houve um amadurecimento. Esse empréstimo da Udinese fez bem para ele, mas talvez não tenha feito muito bem para o Watford. O Pozo diz que já está com o cheque lá para assinar a transferência dele temporada que vem.
Aí vai vir o Puceto pro Tem que tomar Watford. cuidado. Misericórdia. Vai vir o Puceto pro Watford, o Deulofeu volta de empréstimo, e daí vai Espero mais que 3 tenha. jogadores do Watford pro Udinese. É uma transação normal de mercado entre os dois clubes, né? Mas eu acho importante assim, o crescimento do Sema dentro do elenco, porque quando ele chegou, até nos primeiros jogos, a gente nem sabia quem era Sema, né? Aí, Uhum. pô, ele jogou um jogo, tal, mas tipo assim, ele concorria com o Deulofeu, e era um jogador de característica totalmente diferente, né? Então, assim, ele ficou meio que sumido naquela temporada, eu acho que até por isso emprestaram, né? Mas eu vejo ele como um dos principais pilares hoje da equipe. Se o Mazina voltando de lesão, porque a previsão dele voltar seria agora em novembro, não sei se ele volta já agora após essa data FIFA, mas é um jogador que eu acho que não perde a posição tão fácil, a não ser que o futebol dele cair muito. Eu acredito que neste momento o Sema é um jogador importante para a equipe do Watford. Vocês também veem assim, Vitor, Guilherme? Então, vale só lembrar uma coisa que no time do Javi Gracia, ele chegou para ser reserva, ele jogou uns jogos da FA Cup, ele deu uma assistência pro Dini fazer o gol, a jogada física dele, né, ele protege toda a bola, consegue girar contra o adversário e dá o passe pro Dini. Ele tem 2 assistências também na Premier League, na primeira passagem dele, quando ele, logo a primeira chegada, e tem um gol que foi contra o Bournemouth. O Watford foi com um time meio assim de reservas e tal. Ele fez até uma partida legal, eu gostei do que eu vi dele logo no começo. E o que abriu os olhos do Watford, eu acho que foi a partida que ele fez contra o Arsenal, pela Europa League, quando ele jogava, antes de vir para o Watford, ele jogava num clube, eu não vou lembrar o nome, mas ele vinha já assim, se destacando, né? Teve essa questão da imposição física também. E eu acho que ele, na questão, por exemplo, como você falou, da volta do Mazina, eu acho que ele não perde a posição no time titular, mas talvez possa mudar de função. Ele possa jogar com 3 atacantes, por exemplo. Eu ia falar isso mesmo. Eu acho que a função do Sema pode mudar, mas eu colocaria ele na lista de titulares indiscutíveis do Ivic, ali junto com o Sarr, o Foster, obviamente. Acho que o Kabasele também, acho que pode entrar, mas é exatamente isso. O Sema tá muito bem, um ótimo começo do Championship dele. Então, galera, agora chegou a vez de falar da nossa besta enjaulada, daquele cara maravilhoso, aquele cara que é um deus em Vicarage Road, aquele cara que está há 10 anos no clube e nessa partida diante do Coventry City completou 400 jogos com a camisa do Watford. Se trata dele, Troy Deeney. Tem que, como o Guilherme ali, ó, bater palminha pro cara, porque o cara é fera, uma besta enjaulada. Nosso camisa 9 aí, desde lá de 2010, defendendo as nossas cores. A gente brigou tanto para que ele ficasse nessa temporada, porque ele representa uma era, tem uma representatividade nessa reformulação do Watford, né? E eu acredito ainda que ele vai ser muito importante nessa temporada. Então ele completou 400 jogos, não é para qualquer um, isso no mundo, né? Não é qualquer jogador que atinge essa marca, com 133 gols e 56 assistências. Então são bons números. Se você for pegar aí o Deeney nunca foi para uma seleção inglesa, né? Por muito tempo não jogou Premier League, né? Então eu acho que são números que poderiam credenciar pelo menos uma ida à seleção inglesa, né? Eu acho que na metade ali de 2019 até se cogitou isso, né? Os tabloides ingleses, né, falaram do Southgate poder levar ele para a seleção, porque o Harry Kane acho que estava machucado, eles não tinham outro, o Vardy estava num momento talvez não tão bom, mas infelizmente nosso capitão não foi chamado para a seleção. E queria que vocês falassem desse momento, né? Porque a gente está presenciando um jogador que está com 400 jogos no clube. Se a gente for pegar aqui no Brasil, você tem Fábio, que está com 900, né? Mas normalmente na posição de goleiro, na linha, ainda mais como atacante, é um pouco mais difícil. Guilherme, que análise dá para fazer desses 400 jogos de Troy Deeney com a camisa dos Hornets? Sem palavras, até para dizer assim tudo que ele representa para o clube, para a torcida. Acho que é um cara fenomenal, como você falou, participou de todo o momento de reconstrução do clube, onde a gente só fazia ficar na Championship, o cara chega e consegue nos colocar de volta à Premier League.
conseguindo manter em 5 temporadas. Acho que isso assim, representa muito, né? Acho que é difícil não falar do Diney e não falar também do lance contra o Leicester City na temporada 2012-2013, aquele gol emblemático que quando a gente consegue chegar à final, mas acaba perdendo para depois. Mas vamos esquecer de falar da parte boa, que é tudo que Troy Deeney representa para nós que somos torcedores do Watford. Acho que é líder dentro e fora de campo, consegue, assim, ele demonstra ser um líder de fato, ele é um cara, e ele parece ser muito legal com todo mundo, e acho que todo mundo gosta dele dentro do Watford, é inegável isso. Então, eu amo o Troy Deeney, é isso. Galera, então eu vou colocar aqui, ó, do lado, vocês vão ver esse gol filmado pela arquibancada, temos uma imagem aí, esse gol de Troy Deeney filmado na arquibancada de Sinter e Vicarage Road, nesse momento aí. E, né, você comentou desse gol de tão fantástico como ele é, que você vê lugares que às vezes não fala de futebol, ou não tem a mínima noção dos clubes, colocar o time amarelo, estava perdendo, e fez o gol, né? A gente fica bravo porque, pô, tem um nome ali, um time, né? Mas é um gol que rodou o mundo. A gente viu recentemente com as questões das eleições dos Estados Unidos, fizeram uma brincadeira através desse gol, com o poder ali. Então é um gol fantástico. Toda vez que eu falo desse gol, vem na minha cabeça o narrador falando His Hog, Jenny! O estádio vindo abaixo, né? Uma coisa assim sensacional. Eu só lamento ele não ter conseguido conquistar a FA Cup, que para começar o Manchester City não deveria ter chegado à final. Foi o único jogo lá das quartas de final que não teve VAR contra o Swansea, uma sacanagem, então não era para eles terem avançado. E quem sabe a gente teria uma sorte melhor na final, porque aquele time estava muito encaixado. E falando desse time, sendo saudosista novamente, lembrando de Ravi Gracia, que em um episódio do Troy Story, que foi fantástico esse nome que eles pegaram, né? Ele pegou e falou que o Troy é o Watford e o Watford é Troy. Eu acho que isso representa mais. Vitor, o que você tem para falar desses 400 jogos de Troy? Pois é, não dá para resumir muito em palavras. O cara é realmente um ídolo, né? Isso que o Ravi Gracia falou é perfeito. E como você disse, para atingir 400 jogos com o clube, o cara tem que ser realmente leal. E a gente vê isso pouco, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. O Deeney é realmente o chefão do Watford. Até eles chamam lá na Inglaterra de Skipper. E realmente o Deeney vou usar as palavras do Ravi Gracia. O Watford é Deeney e o Deeney é o Watford. E para quem não viu e quer acompanhar, vai lá na página do Watford, que tem, se eu não me engano, são 9 episódios do Troy Story. Algum deles tem a legenda em português. Eu não sei se todos já tem, mas alguns deles tem. Você pode acompanhar a história dele ao longo desses 10 anos, porque olha que fantástico, a gente pode trazer até mais para frente num programa sobre essa história do Deeney. Ele foi contratado pelo Watford por um valor arrecadado de um show de caridade do Elton John em Vicarage Road. Então, o valor arrecadado naquele show foi investido no Deeney, que era um jovem do Walsall, né? Eu acho que era, se não me engano, era esse o time. E, né, e transformou tudo isso. Acho que nem o Elton John esperava disso. Pô, esse cara aqui vai fazer história, né? Uma situação assim. E também, para quem não sabe, durante a passagem dele pelo Watford, ficou de ser mandado embora por várias vezes, e uma deles ele chegou a ser preso, né? Teve que ficar um período recluso aí, e a gente vai trazer com certeza um episódio desse mais para frente, para falar um pouquinho dessa trajetória do Deeney. Mas vamos, para finalizar esse programa de hoje, falar como que anda o Watford então na Championship. Ele é o segundo colocado com 11 jogos, né? Ele tem 21 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 14 gols pró, 9 gols sofridos, 5 de saldo. E o próximo confronto é só lá dia 21 de novembro, por conta da data FIFA, estamos vivendo uma data FIFA, contra o Queen's Park Rangers fora de casa, ao meio-dia no horário de Brasília. E já para se despedir de todo mundo,
Galera, fiquem antenados, que nesse período de data FIFA a gente não vai sumir, a gente vai trazer alguns programas bastante legais, a gente vai trazer um torcedor contando a história dele, por que ele torce para o Watford, vamos trazer aí, então acompanhe que vai ser muito legal, ele vai contar como ele começou a gostar, o jogo mais marcante, o jogador que ele mais gosta, né? Então fique atento aí, então aperte o sininho lá para quando esse vídeo subir você possa ver, e também vamos trazer isso aqui, ó, tô até aqui com ela, ó, a florzinha aqui, que muita gente às vezes vê nos uniformes dos clubes ingleses em novembro, mas não sabe por quê. A gente vai trazer também um programa explicando qual a relação dela com o futebol inglês, né? Aqui no Brasil talvez a gente não tenha nada parecido do simbolismo que isso traz para a Inglaterra, então a gente vai trazer também nesse período um programa falando sobre a importância e o que é essa florzinha que muita gente desconhece. Então, galera, esse foi mais um programa do Watford Brasil. Eu agradeço ao Guilherme, agradeço ao Vitor e estamos felizes por conta das vitórias recentemente. Segundo lugar, né? A gente estava bravo esses tempos atrás aí em alguns programas anteriores pela fase do time, mas você vê como as coisas mudam em 3, 4 jogos. E lembre, em época de eleição, 32, Watford 3, Coventry 2. Galera, se inscreva aqui no nosso canal, vá lá no nosso Instagram, Watford FC Bra. Vai lá no nosso Twitter, Watford Brasil, para você ficar por dentro de tudo que a gente vai contar. Valeu, galera. Let's go Hornets. Sem jogo. Então, acompanhe o nosso programa aí nesse período. Valeu, abração.